Boa noite, a paz, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui novamente para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Vamos glorificar o Senhor em oração daqui a pouco. Vamos estar orando, adorando o nome de Deus. Quero glorificar o nome do Senhor por mais esse dia, porque foi mais uma semana de lives, às 9, às 6, o culto de quarta, e tá vindo aí a escola dominical no domingo, o culto da noite de domingo também. Nós glorificamos o nome do Senhor porque Ele é bom. Você pode exaltar o nome do Senhor aí na sua casa, porque Deus é bom e é zeloso para com a minha vida, Deus é zeloso para com a tua vida, né? Que a gente possa glorificar o nome do Senhor nisso. Nós vamos estar adorando ao Senhor em oração, pela palavra, ouvindo a palavra do Senhor também. E à medida que os irmãos forem entrando, a gente vai conversando um pouquinho da palavra do Senhor e a gente vai falando daquilo que Deus faz na nossa vida. Né? Quiser a gente poder estar abrindo oportunidade para todo mundo estar falando daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, né? Porque Deus tem feito muitas coisas, Deus tem nos ensinado muita coisa. Eu creio que vai ser um tempo quando nós, em breve, vamos retornar, como disse a pastora Lucilede, eu também creio que a força desse vírus está caindo, está perdendo a cada dia, apesar de que algumas pessoas, não, Kátia, não é nada disso, mas eu creio sim, eu creio que há um diferencial da parte de Deus nesse tempo, que esse vai tá tendo essa queda, né? E eu quero dar a paz do Senhor também, irmãos, a paz do Senhor a todos, né? Saudade dos irmãos. E logo, em breve estaremos na casa do Senhor adorando, que a nossa igreja em obra está ficando muito bonita. Assim que eu tenho oportunidade de estar indo lá, está ficando muito bonito. Um trabalho com muito zelo dos irmãos. Eu tenho ficado feliz juntamente com a pastora Lucilede, pastor Ivan, do cuidado que os irmãos estão tendo com a casa de Deus. Me reporto lá no Antigo Testamento sobre a preocupação que se tinha com a casa do Senhor. Né? Tenho lido lá no Antigo Testamento de Davi, como Davi preparou tudo, né? Separou tudo para que a casa de Deus fosse construída. Deus não deu a Davi essa oportunidade dele construir o templo, mas isso foi transferido a Salomão, né? Salomão é que recebeu essa oportunidade, mas assim, quantas riquezas eles construíram, separaram para a casa de Deus. Davi mesmo, de toda a sua riqueza, ele separou inúmeras coisas valiosíssimas para a casa do Senhor. Que o Senhor te dê e me dê um coração assim, voltado não só a servirmos ao Senhor com nossa oração, mas de doarmos também. Possamos ter um coração doador. Eu também estava ouvindo essa semana a pastora Isa Reis, uma coisa que eu achei muito interessante dentro da ministração que ela estava fazendo, é que quando a gente compartilha aquilo que Deus dá, aquilo que a gente tem, quando é esse compartilhar da parte de Deus para nós, aquilo que a gente compartilha, ele se multiplica. Ela falou isso, eu achei isso muito interessante, que aquilo que a gente compartilha, Deus faz com que se multiplique, com que venha aumentando a cada vez mais. Eu quero estar orando com você, alguns irmãos já chegaram, a paz do Senhor, Glaucia, Juliana, irmão Dé, missionário Luciane, vamos estar orando ao Senhor, Marli, irmã Ângela, e todos quantos estão entrando aí, que não está dando para eu ver, eu quero dar a paz do Senhor aos irmãos. Vamos orar ao Senhor? Vamos glorificar o Senhor com a nossa voz em oração. Hoje pela manhã, Deus já trouxe uma palavra preciosa pela vida da pastora, da missionária Luciane, né? Foi algo precioso da parte de Deus para nós, que nós precisamos mesmo viver esse tempo no altar, na presença do Senhor. Precisamos viver esse tempo. Vamos orar ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Né? Estamos esperando também a Tamires entrar, não sei se ela já entrou, quando eu não consegui ver. A diaconisa Tamires, que vai estar compartilhando conosco também uma palavra do Senhor hoje. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, nesta noite, por quanto Tu és bom, Tu és um Deus zeloso. Eu quero te agradecer porque já estamos entrando no final de semana, e todo o cuidado que Tu tens tido para conosco nesses dias, nesse tempo, eu te sou grata. Te sou grata pelo Teu Espírito precioso que tem estado conosco durante todo esse tempo, que tem cuidado do nosso coração e da nossa vida. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo nessa live ao vivo, que estarão vendo futuramente. Eu quero Te glorificar pelas suas vidas, mas também quero Te pedir, porque
Urge, Senhor, uma necessidade, e são várias, na verdade. Eu quero nesta noite colocar diante de Ti as famílias, os lares que estão necessitados, seja de cura física, seja de cura emocional, seja de cura espiritual, seja de cura no relacionamento. Espírito Santo, que nesta noite o Senhor possa de encontro a famílias, aos lares, com cura, com provisão, em um nome de Jesus, tocando vidas, tocando mente, ministrando em seus corações para a glória e honra do Teu nome. Toma nas Tuas mãos cada família, cada lar. Entrego diante de Ti, Senhor, cada pastor, cada pastora, cada líder de rebanho, cada um que está, Senhor, debaixo de uma autoridade da Tua parte, Senhor, para abençoar vidas, para estar estendendo as Suas mãos para abençoar. Toma, Senhor, a liderança cristã sobre a face da terra, no Brasil e fora do Brasil, dá sabedoria, dá discernimento, dá entendimento. Senhor, em nome de Jesus, abençoa vidas, abençoa os lares. Toma os pais, dá sabedoria a nós pais para educarmos, para criarmos nossos filhos, para sermos direcionados pelo Teu Espírito nesta noite. Dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor, dá-nos entendimento, que nossos olhos sejam abertos a contemplarmos aquilo que é humano, aquilo que é o natural, aquilo que é o comum, Senhor, mas que possamos discernir daquilo que não é comum, mas que é espiritual, que é uma seta maligna, que já é envolvimento da malignidade para atingir a nossa casa, o nosso lar, mas que os nossos olhos, Deus, em nome de Jesus, sejam abertos para contemplar, para podermos ver aquilo que vem enviado, Senhor, de malignidade contra a nossa casa. Dá-nos discernimento nesta noite. Abençoa, Senhor, os lares. Toma cada crente, Senhor, que o Senhor nesta noite possa tomar essa listagem de nomes que a nossa igreja tem recebido para o retorno, Senhor, daqueles que estão afastados na Tua casa, aqueles que um dia estiveram dentro do seu lar, da Tua casa, adorando, glorificando o Teu nome, até pregando, sendo homens de Deus, mulheres de Deus, ganhando vidas para o Senhor, mas por alguma razão deixaram de te servir, voltaram as costas para o Senhor, mas que esta noite, nesse tempo que temos orado, o Senhor, pelo Teu Espírito, possa trazer o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e trazendo de volta, que haja, Senhor, uma saudade intensa de voltar para o Teu templo, para Te adorar, para Te bendizer. Estende as Tuas mãos e abençoa os lares, abençoa as suas casas, abençoa as famílias. Senhor, nesta noite que haja cura do coronavírus, que haja cura das demais enfermidades, que haja cura para a glória do Teu nome, do câncer, que haja cura, Senhor, das demais enfermidades, em o nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar na corrente sanguínea, que o Senhor possa tocar nos músculos, nos nervos, em o nome de Jesus. Senhor, toca nessa situação depressiva, que esse momento de crise que a gente está vivendo tem mexido conosco. Estende as Tuas mãos, trazendo cura, trazendo libertação. Meu Deus, que haja libertação de endemoniamento, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, que o Senhor possa entrar em lares, trazendo libertação, quebrando cadeias, desfazendo, Senhor, malignidade em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que vidas sejam libertas, que vidas sejam tratadas, transformadas, que haja um trabalhar e um movimentar do Teu Espírito em nossa vida. Em o nome de Jesus, prepara Teu povo, prepara a Tua igreja para um retorno, para uma volta aos templos, para Te adorar, para Te bendizer, que haja uma maior valorização desse tempo presente, desse tempo de presença na Tua casa, para a glória do Teu nome. Estende as Tuas mãos, em o nome de Jesus, com cura, com libertação, com provisão. Abençoa os lares.
Senhor, esses queridos que perderam os seus amados, os lares que estão em lutos, em lares que perderam, Senhor, que estão em sofrimento, que perderam o seu amado, perderam o seu querido, que esta noite, Senhor, o teu consolo, o teu conforto possa ir de encontro a esses lares, trazendo, Senhor, que aquilo que só teu, que palavras humanas, que um abraço humano, mesmo nesse tempo, não pode dar, mas que só o teu Espírito, só o consolo do Espírito Santo, só a palavra do teu Espírito pode dar. Estende as tuas mãos nesta noite. Pai, estende as tuas mãos em lares. Se tu essa necessidade está orando diante de ti, estende as tuas mãos em famílias, não só os conquistadores de vitória. Em o nome de Jesus, estende as tuas mãos, que haja provisão, que haja provisão, que haja liberação, Senhor, de recursos financeiros que estão travados. Pai, eu quero nesta noite trazer uma palavra de liberação, que haja um liberado da tua parte de recurso financeiro para aqueles que estão precisando, recursos de mantimento, em o nome de Jesus, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa tocar os nossos corações para ser um coração doador, um coração para abençoar mais vidas, que teu Espírito nos direcione a isso para a glória do teu nome. Nós abençoamos vidas e decretamos, Senhor, a bênção do Senhor sobre esses lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja teu nome. Tá me dizendo? Não está conseguindo entrar. A missionária, a diaconisa Tamires não está conseguindo entrar. Ela está com a palavra do coração de Deus para a nossa vida. Eu não sei por que ela não está conseguindo entrar nesta noite. Ela já estava marcada, já certinho. E ela está no telefone do marido. E ela não está conseguindo entrar. Ela já entrou no Facebook? Conseguiu? O pastor Ivan está vendo. Ela está no vídeo, mas ela não está conseguindo entrar. Não aparece opção para ela. E aqui também não está aparecendo para nós. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não está aparecendo também. Não. Apareceu para a irmã Ângela, apareceu. Chama a irmã Ângela, então, tinha aparecido. Não está aparecendo nem aqui, não tem outra. Eu acho que aparece só quando é no celular, então. Ela está no notebook. Ah, deve ser. Brincadeira. A paz, irmãos. A Tamir, a diaconisa Tamir está tentando entrar, não está conseguindo. Não tenho como convidar a irmã Lídia, não sei. Não tenho como convidar. O pastor Ivan está tentando fazer. Para nós, que nós temos... Eu e o pastor Ivan, nós estamos no mesmo Facebook, ele está tentando fazer. Mas não está conseguindo aí. Se você puder nos orientar aí, estava tudo certinho para a entrada da diaconisa Tamires. Ai, uma pena. Tá, você tocou embaixo? Não, aquelas coisinhas todas, já viu? Como é que... Mamãe, olha esse neném fofinho aqui que eu arrumei ele. Apareceu pra Lídia participar, pra Lilian. Aqui, olha. Muito fofinho. A paz, queridos, a paz. Então, irmãos, vamos adiantando então. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Olha Deus. Amém? Tamires não está conseguindo entrar. Eu sei, ela já estava com a palavra preparada, debaixo do tema. Eu não vou poder trazer o tema porque eu tinha deixado para ela fazer. Vou estar trazendo uma palavra, a paz diamantina. Vamos estar trazendo... Ela vai tentar pelo celular. Ela vai tentar pelo celular. Vamos dar um tempo enquanto isso. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o Tamires vai entrando, eu vou aproveitar, vou dar uma música daria no final. Nós vamos estar, irmãos, querido... Nós vamos estar... Na partir da semana que vem, vamos já começar a diminuir as nossas lives, né? A pastora Domingo vai já estar nos anunciando como vai ser no culto de domingo, que você vai estar assistindo. E a Tamires conseguiu entrar, mas só para acenar por enquanto. E a semana que vem nós vamos ter um número menor de lives, porque... assim que a igreja já estiver em acordo lá dentro do templo, que está havendo uma obra, vocês já sabem, na igreja, e assim que tiver tudo arrumadinho, que der, nós vamos voltar ao templo. Claro que dentro dessa regra, dentro dessa medida que o governo tem estabelecido, tudo dentro dos parâmetros devidos,
Tá vendo, irmãos? Então a gente vai estar voltando, quem sabe agora, ou no final do mês, ou início de julho aí, se Deus quiser, a gente vai estar voltando ao templo. Então nós vamos estar diminuindo já as nossas lives a partir da semana que vem. Então no domingo a pastora Lucileide vai estar dando toda uma explicação acerca disso, mas a partir da semana que vem já tem. Então eu não vou dizer se vai ser às 9 horas, tá? Porque isso a pastora Lucileide vai estar trazendo para nós na próxima semana, agora no domingo à noite, tá? Mas domingo pela manhã, às 9h30, nós estaremos com a Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo eu mesma estarei dando aula e nós vamos estar falando sobre a crise de respeito. Sobre a crise de respeito que está acontecendo nesse tempo e no tempo presente, não só nesse momento de live, mas nesse momento de pandemia, perdão, que está acontecendo, mas nessa época, nesse século que nós estamos vivendo, nessa crise de respeito que está vindo. Então, no domingo pela manhã, às 9h30, eu quero te convidar, aproveitando, para que você esteja conosco, já assistindo esse domingo pela manhã. A Lili já viu, sim, ela já está assistindo, Lili, a Tami está assistindo. Eu não estou conseguindo colocar ela aqui para estar junto conosco. Eu não estou conseguindo colocar ela conosco. O pastor Ivan está tentando. A gente nunca fez isso porque aparece para mim, mas hoje por acaso não está aparecendo. Não sei. Se eu tô... Ela já entrou no celular, Ivan. Mas não está aparecendo o convite. Ela já está aqui. Ela está com o notebook, Cátia. Ela já está no celular. Tá. É que eu tô conversando com o pastor Ivan para ver se toca naquelas coisinhas aí para ver se ela entra. Aí embaixo eu tenho eu tô com medo de tocar aqui e apagar. Para entrar também. Então na próxima semana, irmão, já sabe, vamos diminuir a live, amém? E no domingo, já por enquanto tá normal também, né? No YouTube, tá? Esqueci de falar isso. A nossa EBD no canal do YouTube, irmãos, tá? E assim como o nosso culto também. Sim, ela de onde escrevemos mensagem. Deixa eu ver aqui, irmãos, para eu não sair, que eu não quero sair. Aparece. No ícone verde. O pastor Ivan tá tentando, ela não está aparecendo, gente, dessa vez. Sempre aparece, hoje que a gente estava combinado, tudo bonitinho, não tá aparecendo para nós. Ana disse que é pelo celular onde nós escrevemos a mensagem. Aí ela já... Ela tem que ver no celular dele. Bom, irmãos, se ela conseguir, ela entra. Vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor, então, enquanto isso. Se ela não der tempo, da próxima vez, ela já entra direto, eu faço junto com ela. Da próxima vez, já deixo na semana que vem, ela dá, já que ela não... Se ela não conseguir vir hoje, entrar hoje conosco. Queria fazer uma coisa diferente, uma surpresa para os irmãos, mas infelizmente, né? Que a gente está querendo trazer isso, mas não consegui não, Ana Lídia, ainda não. Ainda não. Eu acredito que ela esteja tentando em casa também, junto com o pastor Ivan. Aí, mas... Porque como eu e o pastor Ivan, nós temos o mesmo Face, então ele está no telefone dele enquanto eu estou aqui conversando com os irmãos. Amém? Você pode, enquanto isso, então, vamos abrir a Bíblia em Hebreus. Não vou estar usando o tema de Tamires, queridos, tá bom? Porque semana que vem, provavelmente, ela entre. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 6. Desculpa. Hebreus 11, 6. Amém? Você pode abrir aí? Hebreus 11, 6. Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Diz assim Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Então, aquele que se aproxima de Deus, diz assim, ora, de novo, vou ler. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca.
texto da palavra de Deus fala sobre a questão de nós nos aproximarmos de Deus. Há um tempo atrás também, num domingo desse, passou, quarta, domingo, não lembro bem, eu estava falando sobre a questão de um leproso. Não é esse o texto, mas eu vou entrar nisso. No leproso em que ele se aproximou de Jesus, querendo a sua cura. E o texto da palavra do Senhor diz que ele se aproximou de Jesus. A gente falou, viu que não cabia um leproso se aproximar, porque a gente sabe que o leproso, ele é indigno, ele é impuro, ele não podia se aproximar de ninguém naquela época de Jesus. Nós vivemos um tempo diferente hoje, mas ele não podia se aproximar de Jesus, ele tinha que andar com o sininho avisando que ele era leproso, para as pessoas se afastarem. Na verdade, eles, muitas das vezes, eles ficavam em um lugar afastado da cidade, que era um leprosário. Então, o que acontece? Mas esse homem queria uma cura, e ele já tinha ouvido falar de que Jesus curava, que Jesus se libertava. E o texto da palavra do Senhor diz que ele se aproximou de Jesus. E o texto também diz que ele se aproximou de Jesus e o adorou. E eu quero falar um pouquinho com você sobre a questão de se aproximar de Jesus e o adorar. Esse homem, por querer uma cura, por necessitar de uma cura, por estar enfermo, o texto diz que ele se aproximou de Jesus e o adorou. Quando ele se aproxima e ele adora, a gente já dá para perceber, entender que ele tinha ouvido falar de Jesus, porque ele sabia que Jesus podia curar, ele já tinha tomado consciência, ele tinha tomado veio a saber disso. E o texto, quando ele se aproxima e ele adora, a gente percebe muito claramente que ele acreditou nisso, que ele creu nisso, que ele creu ao ponto de adorar, que ele creu ao ponto de se prostrar diante de Jesus e reconhecer em Jesus a autoridade para que pudesse curar. Então, algo que eu quero trazer para mim e você é que nós precisamos fazer isso, que nos aproximar de Jesus. O texto de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Sem fé é impossível que eu agrade ao Senhor de alguma maneira. Mas também o texto diz que é necessário que quando eu me aproximo de Deus, eu preciso crer que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam, dos que o temem. Então, quantas das vezes eu e você, como aquele leproso, queremos algo de Deus? Na verdade, a gente está sempre pedindo. Eu mesma acabei de orar, pedindo ao Senhor, além de lhe agradecer os feitos, tudo quanto Deus faz para conosco. A gente sempre precisa de Deus. Precisamos mesmo. E Deus não está reclamando disso, Deus não se queixa disso. Pelo contrário, a Bíblia, quantas das vezes, traz para mim e você que nós precisamos orar, que nós precisamos buscar a Deus. Quantas das vezes a palavra do Senhor traz isso para mim e você? De nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração e de chorar sem cessar, que nós precisamos apresentar ao Senhor a nossa vida em clamor, em oração. A Bíblia fala de clamar. Clamar o que é? É clamar e pedir, se prostrar diante de Deus, é tudo isso. Então Deus não está reclamando. A própria oração do Pai Nosso fala de petição, fala de pedirmos ao Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A petição, na própria oração que Jesus nos ensinou, né? E Deus quer isso. Deus sabe que quando nós não... Eu estou tentando, desculpa aqui, filha, conseguir, mas me aceita. Eu estou tentando te aceitar, mas não está aparecendo para mim. Te aceitar. Não está aparecendo. Adicionei, vamos ver se vai entrar. Aí eu concluo aqui. Aí ela fica. Tá adicionado já. Para mim tá adicionado, mas não tá aparecendo. Consegui. Tá vendo aqui? Consegui, glória a Deus. Então vamos fazer assim, amigos. Eu vou deixar você entrar, que você tem uma palavra, como diz pastor Ivan, eu sei que você está cheinho de Deus, Deus já te deu. E eu vou só concluir aqui, você me dá um minuto para concluir, porque eu já tinha começado, caso você não tinha conversa. Amém, queridos? Então a surpresa hoje, a diaconisa Tamires conseguiu entrar conosco, fico feliz. Mas deixa eu concluir, já que eu comecei, não é verdade? Ela vai dar só um tempinho, amém? É mesmo. Glória a Deus.
Eu estava feliz porque eu queria tanto fazer algo diferente, uma surpresa Eu para você, sei. e eu trouxe a Tamires hoje. Mas deixa eu só terminar para a Tamires entrar. Aí você vai ficar com 2 palavras hoje, que é coisa preciosa do Senhor, né? Então se você quando a gente, Deus não se queixa de nós reclamarmos disso, mas eu quero te convidar, antes da Tamires entrar, a você se aproximar de Deus. E logo depois, a gente conclui, quem sabe futuramente melhor essa palavra, que diz que aquele que é sem fé é impossível agradar a Deus. E que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que ele é galardoador dos que o buscam. Que eu possa crer, você possa crer em Deus e se aproximar dele. Guarda essa palavra, se aproximar, que ainda futuramente a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Amém? Vamos ouvir a palavra da diaconisa Tamires, um prazer tê-la conosco nessa noite, né? Estou parecendo até radialista. É um prazer e eu creio que a igreja do Senhor também vai ficar feliz. Tamires, fica à vontade aí, é com você em nome de Jesus. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Foi uma lutinha, mas deu certo no final, né? Glória a Vamos Deus. abrir a palavra que o Senhor colocou em meu coração, né? Vou dividir com vocês algo que eu tenho vivido nesse tempo e que o Senhor tem falado comigo nesse tempo. É Romanos 8, de 14 ao 18, por favor. E quando a gente fala da carta aos Romanos, né? E nós sabemos que o Paulo escreveu, e ele escreveu a carta para os cristãos que ele não conhecia. Então, essa carta é uma carta que serve para todos os cristãos, então ela está sempre muito viva. A palavra de Deus já é viva, e essa carta está sempre muito viva, com todas as instruções que nós precisamos ter, né? Esse trecho especificamente fala sobre aflição, né? E a gente que conhece a vida de Paulo sabe que ele passou por momentos de aflição, né? E ele conhecia isso e já tinha estado do lado oposto também, né? Eu fiquei muito feliz hoje quando eu assisti a live da missionária Luciane. Eu assisti depois do horário, porque hoje é meu dia de de lecionar, né, pela escola, eu dou aula em casa, mas eu fiquei muito feliz porque eu entendi que o Espírito Santo falou o mesmo assunto, ele só teve uma outra pegada, mas é o mesmo assunto, porque é assim que o Espírito Santo faz, ele traz o alimento que a gente precisa, ele mata a fome de acordo com o que a gente precisa, né? Então, Romanos 8, 14 ao 18. Eu vou ler o 14 aqui, mas antes eu quero só relembrar aqui para a gente, porque a gente fala muito sobre a palavra aflição e às vezes a gente esquece, né? Porque quando a gente lê aflição, a gente acha que a aflição é um aborrecimentozinho, é uma chateação. Mas, na verdade, a aflição quer dizer dor na alma ou no corpo. O significado de aflição quer dizer dor, quer dizer tormento. Esse é o significado de aflição. É algo muito mais profundo do que aquilo que a gente costuma ter como entendimento. Aí, em Romanos 8,14, está escrito assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nesse primeiro versículo, é claro de que o Espírito Santo traz para nós o seguinte: quem nós somos, é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, porque em determinado momento nós resolvemos que nós aceitaríamos o grande sacrifício de nossos pulmões. Não foi porque nós merecíamos, não foi porque nós éramos pessoas boas ou éramos pessoas inteligentes, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver realmente com o favor imerecido do Senhor. No 14 nos lembra realmente de quem nós somos. Paulo começa, antes dele falar de aflição, ele já quer nos lembrar: ei, vocês são filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Mais uma vez aqui, ele reforça de que nós somos filhos de Deus, né? Quando ele diz Abba Pai, mas ele fala sobre algo muito importante, que infelizmente, muitas vezes, mediante as aflições, nós podemos esquecer ou nós podemos deixar adormecido.
que é o fato de muitas vezes querer olhar de novo para o período de escravidão, para o período anterior daquilo que nós estamos vivendo. Tudo com uma vontade extrema de fugir da tormenta, de fugir da dor da alma ou de fugir da dor que está no corpo, que pode ser relacionada à saúde, por exemplo, ou aos cristãos perseguidos hoje em dia, né? E eles, na época que escreveram a Bíblia, os tormentos que eles passaram por conta do Evangelho. E isso me faz lembrar muito do povo no deserto, né? O povo, quando ele sai do Egito com uma proposta de esperança. Deus se manifesta de maneira lindamente para eles antes da saída do Egito. Quando Deus vê que cada um dos ídolos do Egito, dos principais ídolos do Egito, ele não estava ali só demonstrando o poder dele para o faraó, mas ele estava ali demonstrando o poder dele para os filhos dele, que outrora tinham esquecido de quem era e tinham perdido a sua identidade, porque ele estava tanto tempo vivendo daquela maneira que já acreditavam que eram aquelas pessoas que deveriam viver daquela maneira, né? E quando eles chegam no Egito, daquela maneira fantástica que nós já conhecemos, né? Com coluna de fogo, com o faraó e o exército morrendo sem que eles tivessem nenhuma arma, com tudo isso acontecendo, quando eles chegam no Egito, ainda assim, esse povo que muitas vezes somos eu e você, também cometemos em meio às nossas aflições, muitas vezes esse próprio povo queria voltar, queria retroceder. Então, aqui no 15, quando Paulo escreve, não recebeste um espírito de escravidão para ficar preso em meio a essas circunstâncias, para ficar preso em meio a essas aflições, para ficar preso em meio a essas situações. Nós não recebemos esse espírito. Não é para que, em meio às aflições, nós olhemos para trás, nós retrocedemos e que a gente pense assim, meu Deus, a gente pode até não falar assim, quando eu não aceitei Jesus, mas talvez a gente possa pensar dessa maneira. Assim que eu entrei na igreja, quando eu vivi aquilo, quando aconteceu aquele acontecimento no passado. Não é isso que Paulo diz. Nós não recebemos o espírito de medo. E é isso que eu a primeira coisa que eu gostaria que você guardar. Oi. Você tem como botar um fone? Tá dando interferência. Peraí. Ela vai botar o fone para ver se a gente consegue ouvir melhor. Tá dando interferência. Vê se vocês conseguem me ouvir. Agora, quando você falou, estava até melhor. Agora que você falou, vocês conseguem me ouvir, estava melhor ainda. E agora, conseguiram? Acho que sim. Agora então, tá melhorzinho, o espírito... O espírito que o Senhor nos deu não é esse espírito de temor e de medo mediante a uma situação que naquele momento a nossa visão não consegue contemplar nossa passagem. Porque o que nos trava é isso. Nós achamos assim, eu não vou conseguir passar por isso. Eu não vou conseguir viver isso. Mas justamente o que Paulo está querendo dizer é que nós não recebemos um espírito de medo. E muito além do medo, ele fala de temor. Temor quer dizer até ranger de dentes, quer dizer querer se esconder. Nós não recebemos esse tipo de espírito, mas pelo espírito de adoção nós somos filhos de Deus. Aleluia. 16. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? E aí, isso é algo que a gente nem precisa falar muito, porque você mesmo, em seus momentos de aflição, você mesmo, quando você para buscar o Senhor, quando você está no momento que você precisa mesmo de socorro, que você olha para o alto, como a palavra diz, eu tenho certeza que o nosso Senhor se manifesta. E manifesta a sua presença a cada um de uma maneira. Então, a gente nem precisa comentar, porque cada um tem a sua própria vivência. Isso que é o lindo na palavra de Deus. Cada um tem o seu aprendizado com o Senhor, né? Vamos lá. No 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então,
justamente no momento da aflição, o que a aflição quer, justamente o objetivo da aflição é nos fazer esquecer de quem nós somos. Porque se eu e você esquecermos no momento da aflição que nós somos filhos de Deus, a quem nós servimos, em quem nós cremos, nós vamos padecer. Porque com nossa força, com nossos braços, nós não vamos conseguir passar por isso. Nós vamos padecer. É justamente isso que a aflição deseja que nós façamos. Como que a gente faz para não esquecer? Lógico que tem a memória. Eu lembro da faculdade, fiz pedagogia, que um grande período nós estudamos sobre memória. Nós entrevistamos várias pessoas sobre as memórias que eles tinham da escola. E eu nunca vou esquecer de uma pessoa que falou assim: quando eu fecho os olhos, eu sinto o cheiro da merenda. E aquilo, a gente até riu na hora, mas foi muito significativo porque havia toda uma história familiar dela para que ela se lembrasse daquilo. Não era uma pessoa que não tinha alimento em casa, não era esse tipo de história, mas era alguém que não tinha um apoio familiar. Tinha financeiro, mas nunca teve esse aconchego da mãe, de alguém da família preparar algo, nunca teve isso. Então ela falava que ela sentia, e ela se sentia amada pelas tias, né, chamada carinhosamente da cantina, fazerem aquele alimento para ela, né? No momento das aflições, qual o tipo de memória que nós estamos manifestando? Glória a Deus. Qual o tipo de memória? Porque se no tempo de aflição eu não trouxer a memória que eu vivi com o Senhor, Deus, aqueles perrengues que eu já passei, aquelas situações que eu falei, agora eu vou partir no meio, agora não vou conseguir. Se eu não trouxer isso à memória, eu vou sucumbir. Não tem jeito. Nós vamos perecer. Qual é o tipo de memória? Porque muitas vezes eu e você, diante da dificuldade, trazemos a primeira coisa. Eu acho que não foi a melhor decisão. Mas nem sempre, quando a gente toma a decisão, quer dizer que a gente não vai ter problema. A palavra de Deus diz isso. Nós teremos aflições. Então, essa questão de que quando a gente toma uma decisão não há problema, não há sufoco, não há tormenta como significado da aflição, isso é coisa de clássico encantado da Disney. Porque na vida real não é assim. Não é dessa maneira. Então, nós precisamos justamente trazer à nossa memória aquilo que nós vivemos com Deus. Trazer à nossa memória quando você estava doente e aí o Senhor te curou. Quando você estava doente, algum familiar seu, quando algum familiar seu estava doente e foi curado, né? Não somente porque nós oramos, mas eu creio que a oração, lógico, tem poder, mas eu creio num posicionamento no todo, de que o Senhor move mesmo as mãos, e além disso, um propósito dele, porque há doenças que realmente ele não quer curar naquele momento, porque ele tem um propósito ainda maior, que eu e você, pequenos, não conseguimos entender. Mas ele é soberano. Então, precisamos trazer à memória o que vivemos com o Senhor. Lembra do filho pródigo? Quando ele decidiu voltar para casa, foi um motivo. Ele trouxe à memória o que ele viveu com o pai. Ele, na casa do meu pai, os empregados estão melhor do que o que eu estou passando aqui, comendo a comida dos porcos. Um animal que era impuro para a cultura dele. Ele trouxe a memória. Então, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, sela a nossa mente com as memórias que vem do teu coração. Sela a nossa mente com essas memórias. Quando você estiver aí nos seus afazeres de casa, no seu trabalho, na volta, eu consigo ver algumas lives assim, porque estou dando aula em casa, mas algumas eu vejo e eu gosto de ler os comentários para saber dos irmãos. Eu acho que é um jeito da gente estar mais próximo, né? E eu vejo que estou no trabalho, estou no ônibus, estou voltando, Então, traga a memória. Não deixe que as situações façam com que você olhe para a circunstância. É como se você estivesse numa rua. Você está vendo que tem um buraco. Você vai olhar para o buraco para você não cair nele. Mas traga a memória, não fique com medo de passar pelo aquele lugar. Porque o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas sim um espírito de adoção de filhos, né? Sim, esse espírito de adoção de filhos, né? A Thalita escuta um louvor, né?
eu acho muito engraçado isso, que a minha escola é cristã, então eu também dou palavras para as crianças antes de começar a aula. E eu sempre falo dos louvores dela, porque eu amo muito louvor. E depois que eu aprendi mesmo com o pastor Ivan, que ele sempre tem louvor, sempre fala alguma coisa aí mesmo que deslancha, né? E tem louvor que a Thalita escuta, que é Cantando na Prisão, que fala de Paulo e Silas, né? Eu não tenho voz para cantar, não, mas eu tenho voz para adorar. Então, aí ele diz assim: Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas, olha que lição, nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo em todo tempo. Vou cantando, uou, 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 uou. E aí faz uma pergunta: onde estavam? Estavam na prisão. E as costas? Feridas de açoite. Os açoites, eles querem dizer as dores que nós passamos físicas, né? Eu interpretei assim: as dores físicas, a saúde, as aflições relacionadas à saúde, né? E as costas, Verdade. feridas de açoite. E as mãos estavam amarradas. Eu entendo que as mãos amarradas são situações que a gente olha e fala assim: eu acho que se eu fizer isso vai funcionar. Mas você não consegue fazer, porque há situações que não tem como a gente fazer, nem com toda a inteligência que você possa ter, que Deus possa ter te dado, não dá para você fazer. Não tem como você mudar determinadas situações, né? E as mãos estavam amarradas. E os pés? Aí o louvor diz: também estavam presos. Há situações de que realmente nós nos sentimos presos. Nós falamos assim: Verdade. Senhor, não é possível que isso não passe, porque a gente coloca um tempo para as coisas. Não, até semana que vem isso vai estar resolvido. Mas o tempo que a gente coloca não é o tempo que Deus quer. Porque às vezes a gente está colocando tempo para passar dor, para passar tormenta, mas a gente não colocou um tempo para a gente mudar, para a gente pensar melhor nas nossas atitudes, né? Então, o Senhor usa essas situações para nos forjar e para forjar o nosso caráter, né? Então, muitas vezes, nós sentimos como se os nossos pés estivessem presos mesmo, mediante as Verdade. nossas situações. Mas o louvor continua. E ele faz uma pergunta: e a boca? A boca estava livre. Livre para adorar ao Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Então, a minha e a sua boca estão livres. Glória a E Deus. aí, mais um item que o Senhor fala para nós é o seguinte: diante de qualquer aflição que eu e você estejamos, a aflição é essa que Aleluia. está lutando para acabar com a nossa identidade, para nos fazer esquecer da nossa identidade, ele vai nos dar alguma estratégia. Nem que seja abrir a boca e cantar, que já é uma Aleluia. estratégia maravilhosa. Nem que Verdade. seja abrir a boca e louvar. Nem que seja abrir a boca e cantarolar. Mesmo que você seja igual a mim, não tenha muito ritmo, não tem problema. Porque o Espírito Santo está conosco. E como a live da missionária Luciane falou de manhã, que eu achei assim lindamente a frase que ela disse: o Espírito Santo não está aqui somente para estar em canções maravilhosas, não. Verdade. O Espírito Santo não está aqui, não. Ele está aqui por uma razão: ser o nosso ajudador e o nosso consolador. E nunca mais vamos esquecer dessa Aleluia. frase, nunca mais. O Espírito Santo está aqui para isso. Então, o que o Espírito Santo está querendo dizer, parece que ele está com uma placa dizendo assim: ei, eu estou aqui. Desde de manhã ele está dizendo isso aqui para gente. Você não está sozinho, eu não estou sozinha, ele está aqui. Em meio às aflições, muitas vezes, nós nos desequilibramos. Eu e você, carne e osso, às vezes muitos anos que servimos ao Senhor, ou até não servimos há tantos anos assim, nós nos desequilibramos. Nesse desequilíbrio, algum fruto vai aparecer de nós. Muitas vezes, no desequilíbrio, nem todo desequilíbrio, falta de equilíbrio emocional, falta de equilíbrio para lidar com a situação, vai aparecer um caráter ruim. Nem sempre vai, às vezes não vai. Às vezes você até vai se mostrar um pouco mais equilibrada diante de alguma situação. Mas eu vou falar uma coisa. Diante de um caráter, o nosso caráter vai ser manifestado nesse momento de equilíbrio emocional. Com certeza ele vai ser. E aí o caráter que eu e você precisamos manifestar é o caráter do Senhor.
Outro Aleluia. dia, há 2 semanas, eu Deus. estava sumindo. aqui dando. Porque eu levantei para ajeitar o fone, porque se eu mexer muito o fone, eu sei que dá interferência. Por isso que eu costumo dar aula sem fone, porque faz barulho. Eu estava aqui dando aula e de repente chegou uma mensagem para mim. Uma mensagem de uma situação que me deixou muito triste. Do tipo que eu falei assim, meu Deus, aí eu tenho que respirar, porque eu estava com a tela aberta online e chegou essa notícia. Aí eu respirei, falei assim, Senhor, me ajuda. Ainda falei assim, Espírito Santo, me ajuda. Aí eu fui, respirei, continuei dando a minha aula, passei para outra turma, que nesse dia eu dava aula para 10, só tinha dado para 3, então continuei dando para as 7 turmas, e depois passou, eu consegui passar pela situação, passou outro dia, depois eu falei assim, Senhor, não estou me reconhecendo. E aí o Espírito Santo falou assim, é manifestação do meu caráter através dessa questão. Assim como eu estou contando, eu sei que vocês, irmãos, têm muitas situações dessas, situações em que a nossa carne gritava, que você falava assim, eu quero dizer um epa, mas aí o caráter do Espírito Santo se manifesta. E quando ele se manifesta, a gente acalma, a gente não fala, a gente louva, a gente fica quieta, a gente nem se compreende. Mas é assim que o Senhor faz. É exatamente assim que ele faz conosco. Para a gente terminar, eu nem sei a hora, porque do jeito que tá não aparece a hora para mim. Para a gente terminar, Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós sabemos, entendemos, e é maravilhoso a gente crer, é maravilhoso a gente ter essa certeza de que vai chegar um tempo de que a glória do Senhor vai ser manifesta de tal maneira que a gente não vai nem se lembrar das apurrinhações que a gente teve. Verdade. Isso aí é nítido. E é isso que Paulo quer realmente dizer aos romanos, né? É isso que ele quer dizer, vai passar. Mas o que o Espírito Santo falou para mim, e eu preciso dividir com vocês, que é assim, tremendo de que o Senhor falou comigo, é que em meio à aflição, a glória dele se manifesta em nós. Aleluia. Em meio aos períodos de aflição no momento hoje, a aflição que você tem, que pode ser de saúde, pode ser preocupação com familiar, pode ser financeira, pode ser alguma situação com o filho, pode ser relacionado a tantas outras coisas que eu não consigo pensar, mas que o Espírito Santo sabe, justamente aí a glória do Senhor vai se manifestar. Aleluia. Porque Glória eu nunca me senti tão amada pelo Senhor como eu me sinto em tempos de aflição. Eu nunca me senti tão apoiada pelo Espírito Santo quanto eu me sinto em tempos de aflição. Eu nunca me senti tão provida de tantas coisas. E quando eu falo provisão, eu não falo só provisão financeira, mas eu falo provisão de caráter, eu falo provisão de equilíbrio emocional, eu falo provisão de doçura em meio às aflições, porque é difícil, né? Pelo menos o meu temperamento, a minha voz é de princesa, mas o meu temperamento não é tanto. Então, em meio às aflições, o Senhor manifesta a sua glória. Eu sinto a glória do Senhor quando eu boto um louvor, eu escuto o louvor, o Senhor fala comigo. Quando não tem louvor, o Senhor está falando comigo. A glória dele se manifesta em nós hoje. Então, nós temos uma identidade. Lógico que eu não vou dar o mole de mostrar minha foto para vocês. Nós temos uma identidade. E muitas vezes, quando alguém para, quando a gente vê, né, nos filmes, né, que para alguém no trânsito, a pessoa logo vem com uma carteirada, porque é alguém muito importante, né? Aí quer mostrar a carteira, no caso que é um policial, ou quer mostrar a carteira de trabalho, mas não é nesse sentido que nós estamos aqui falando de identidade, porque não é algo que eu e você merecemos, não é algo que eu e você... Lógico que a atitude deles é errada, de mostrar a carteirada, eles estão errados. Mas eu quero dizer que a função que nós estamos exercendo como filhos de Deus não foi algo que foi por mérito, que foi porque eu e você merecíamos. Não foi, mas quando nós falamos de identidade, é aquela identidade que você tem que ir no setor. Eu fui mandada embora, um exemplo. Eu tenho que ir naquele setor, e aí quem é você? Aí nós mostramos a nossa identidade para eles, né? E aí eles vão lá, vão escrever, vão pegar o nosso histórico, né, de vida, né?
e vão lá fazer aquele procedimento e nós vamos voltar deferente àquela petição, esperando a resposta dele. É assim que isso acontece. Eu estou falando dessa identidade, mas que, na verdade, a nossa identidade em Deus, a que Paulo retrata aqui em Romanos 8, do 14 ao 18, não é nem a da carteirada e nem é essa de esperar uma petição, porque hoje nós temos acesso direto ao Pai e o Espírito Santo está conosco. Então, que as aflições não permitam que eu e você esqueçamos ou venhamos a perder a nossa identidade em Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não temos mais o espírito de temor para olhar para trás, para ter dúvida, mas nós precisamos olhar para frente, entendendo de que as mãos podem estar amarradas, os pés podem estar presos, as costas podem estar açoitadas, mas a nossa boca, ela está livre. Está livre e livre para adorar ao Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus possa manifestar de maneira assim, sobrenatural, que o que vai ser para um não vai ser para outro, porque Ele sabe do que nós precisamos. A presença dEle. Que Ele possa se manifestar, não porque eu estou falando, mas porque Ele quer dizer isso, porque Ele disse a mesma coisa com a missionária Luciane. Ó, precisamos, mesma coisa, eu assisti a live dela. Nós precisamos pensar no que nós estamos errando, nós somos sal do mundo, falou de identidade, falou exatamente tudo. É isso que ele está falando hoje para nós, né? Que esse final de semana, né? Agora a próxima palavra é só no domingo, na EBD, como a missionária Kátia falou, que nós possamos conseguir entranhar isso assim, que a gente consiga até sentir o cheiro da presença do Espírito Santo junto a nós. Que nós possamos entender e percebê-lo nos detalhes da nossa vida, né? E que as aflições não nos tirem a nossa identidade, não nos façam esquecer a nossa identidade. Que eu e você possamos trazer à memória exatamente o que nós já vivemos com Deus e o que nós já conhecemos do nosso Deus. Para que a gente possa falar também. Eu não conheço de ouvir falar, mas eu conheço, porque eu tenho relacionamento. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Palavra preciosa que Deus tem colocado no coração da diaconisa Tamires. Verdadeiramente nós precisamos ter na nossa memória o que Deus fez e o que Deus faz para a nossa vida. Porque quantas das vezes, você estava falando, tem alguns salmos, se não me engano, uns 2, que é Deus também trazendo à memória do povo tudo quanto ele fez. Lembra disso, lembra daquilo, lembra daquilo outro. Porque nós esquecemos muito rápido. Ter a nossa memória o feito do Senhor. Nós temos costume de sermos muito esquecermos muito. Mas verdadeiramente, como diz o louvor, né, e o próprio texto da Bíblia fala, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque em meio à aflição, como você falou, a gente meio que perde, né, o equilíbrio. Mas que esses trazer à memória nos assente e nos põe em equilíbrio, certos e confiados de que Deus faz. Em nome de Jesus. E o que fez no passado, ele é um Deus presente, como diz em Hebreus. Ele é o mesmo Deus do ontem, hoje, e ele vai ser e continuará sendo eternamente. Para sempre. Amém? Eu acredito que os irmãos tenham gostado muito dessa palavra preciosa, dessa oportunidade que a diaconisa Tamires teve de estar conosco. E eu vou, assim, explorar mais o vaso, como diz o pastor Ivan. A Tamires vai estar encerrando, orando conosco. Porque eu já tenho orado com os irmãos esses meses, né? Já tem mais de mês. Então, Tamires vai estar encerrando com oração. Em nome de Jesus. E eu já quero deixar mais uma vez um convite para você estar conosco domingo no YouTube, no canal da Igreja Evangélica Conquistando Vitória, às 9h30. Nós vamos estar dando uma aula esse domingo agora sobre a crise de respeito. Eu convido você a estar comigo. Esse domingo eu quero já avisar, falar para os irmãos, né? A gente às vezes não anuncia, mas esse domingo eu mesma estarei dando a aula, tá? Esse domingo agora. Então eu quero convidar você a estar comigo novamente no domingo. Então agora eu vou passar a bola novamente para a diaconisa Tamires, que ela vai estar orando e encerrando. E eu já deixo a minha parte sem os irmãos, que eu vou ficar caladinha agora. Bem? A minha tia Leila Tamires está pedindo oração pela Renata, tá bom? Se você puder lembrar, vamos estar orando pela Renata também. Amém. Tá bom.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Aleluia. Nós te agradecemos, Deus, e já pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes esquecermos quem nós somos mediante as aflições. Senhor, nos perdoa, Pai, porque o Senhor nos deixou a sua palavra, nos deixou o Espírito Santo, nos deixou bons exemplos, mas ainda assim, muitas vezes nós esquecemos. Senhor, que cada coração aqui presente, Senhor, o Senhor possa se manifestar de maneira sobrenatural, como o Senhor colocou em meu coração. Que o teu Espírito Santo possa continuar falando conosco, no ruminar da palavra, no pensar e no repensar em tudo, trazendo à memória aquilo que o Senhor fez em nós. Pai, em nome de Jesus, o que o maior milagre que o Senhor fez foi a nossa mudança, Senhor. Não é uma casa, não é um carro, não é um casamento, mas é a nossa mudança. Nós queremos te agradecer e bendizer ao Senhor por isso. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, para que o Senhor possa, Pai querido, curar aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Como a missionária Kátia falou sobre a Renata, nós não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe. Alcança a Renata, alcança a sua família, a sua casa, Senhor. Alcança o coração dela, Senhor. Trazendo, Pai querido, cura, trazendo restauração, trazendo, Senhor Deus, um bloquear de pensamentos ruins na sua mente. Sim, em meu nome Deus. de Jesus, para que o teu Espírito Santo faça morada na Renata. Senhor, em nome Sim, de Deus. Jesus, alcança aqueles que estão, Senhor Deus, enlutados, alcança aqueles que estão com parentes ou que estão, Senhor Deus, enfermos, que haja a tua Sim, meu cura, Deus. Senhor, Haja mediante a tua vontade, que haja, Pai querido, um restabelecer da saúde mediante o teu querer. Senhor, nós Sim, meu entregamos ao Senhor, que todos nós possamos entregar as nossas aflições ao Senhor. Entregar em teu altar, Senhor, entendendo de que o Senhor nos orientará, Verdade, de que o Deus. Senhor nos dará o caminho certo e que em meio às Aleluia. aflições nós não venhamos a perder a nossa identidade e também não calar a nossa voz, Senhor, porque o Senhor é soberano, é aquele a quem nós servimos, é o Deus poderoso que nos ama, que cuida de nós. Senhor, muito obrigado pelo seu cuidado. Abençoa cada um dos presentes, Senhor Deus, a família, Sim, aqueles meu que vão ver Deus. depois. Senhor, continua falando, Sim, meu Deus. porque a tua palavra ela é viva e ela continua falando aos É corações, verdade. Senhor. Continua, Pai querido, conosco e que haja, sim, uma manifestação sobrenatural da tua presença em cada lar, em cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Amém. Tamires. A paz do Senhor, a paz, igreja, em nome de Jesus. Até domingo. Amém? Deus abençoe em nome de Amém. Jesus. Beijo. Tchau, Mel. Ah.